Palavras de Elon Musk, não como empresário, não como figura pública, mas como alguém que passou a vida inteira tentando entender por que algumas pessoas constroem o futuro enquanto a maioria apenas reage a ele. Sempre achei curioso como as pessoas gostam de acreditar que riqueza é fruto de sorte, timing ou privilégio. Essa ideia é confortável, porque tira delas o peso da responsabilidade pessoal. Se tudo é acaso, então não existe falha em permanecer parado. Mas quanto mais eu construía coisas difíceis, mais essa explicação deixava de fazer sentido para mim. Riqueza real não nasce do que você tem hoje. Ela nasce da forma como você pensa, de como resolve problemas e, principalmente, de como enxerga o tempo. A maioria das pessoas vive presa ao presente, reagindo a estímulos imediatos. Eu nunca consegui aceitar isso. Para mim, viver apenas para o agora sempre pareceu uma forma lenta de desistir do futuro. Existe uma diferença fundamental entre quem observa o mundo e quem tenta desmontá-lo para entender como funciona. Enquanto muitos buscam segurança, eu sempre busquei alavancas. Enquanto o mundo segue regras antigas, eu aprendi que quase todas elas podem e devem ser questionadas. 2026 não vai recompensar mentalidades antigas. Não vai premiar quem espera estabilidade, nem quem precisa de aprovação antes de agir. Vai favorecer quem pensa como um engenheiro em meio ao caos, quem enxerga oportunidades onde outros veem apenas risco. As habilidades que criam riqueza não são elegantes nem confortáveis. Elas exigem desconforto constante, decisões solitárias e uma relação honesta com o fracasso. Eu aprendi isso errando, insistindo e construindo coisas que muitos consideravam impossíveis. O que você vai ouvir a partir daqui não são promessas fáceis. São princípios mentais que moldaram tudo o que eu construí. E tudo começa com a forma como você decide pensar. Eu sempre senti que viver preso ao presente é uma forma lenta de morrer. Desde muito cedo, percebi que meu cérebro simplesmente não aceitava a ideia de construir algo apenas para hoje. Eu precisava enxergar longe, tão longe que muitas vezes parecia insano até para mim mesmo. Pensar 10 anos à frente não é um exercício intelectual elegante, é quase uma maldição. Porque quando você vê o futuro antes do resto do mundo, você carrega o peso de algo que ainda não existe. E mesmo assim, você precisa agir como se fosse real. A maioria das pessoas toma decisões olhando para o próximo mês, o próximo ano, o próximo bônus. Eu sempre tomei decisões olhando para décadas. Isso muda absolutamente tudo. Muda como você investe seu tempo, seu dinheiro, sua energia e até sua sanidade. Quando eu falava sobre carros elétricos dominando as ruas, aquilo soava como uma piada. As pessoas riam, desacreditavam, tratavam como fantasia. Mas eu não estava enxergando o presente delas. Eu estava enxergando um futuro inevitável. Essa visão não vem de genialidade, vem de uma teimosia quase infantil de não aceitar que o mundo precise continuar igual. Quando imaginei a Tesla crescendo globalmente, nunca foi apenas sobre carros. Era sobre quebrar um paradigma inteiro, mostrar que eficiência, tecnologia e sustentabilidade não eram opostos, mas aliados. O mesmo aconteceu com foguetes. Quando falei em pousar foguetes verticalmente, vi nos olhos das pessoas uma mistura de espanto e piedade. Parecia delírio. E talvez fosse. Mas era exatamente esse tipo de pensamento que mantinha todo o setor estagnado. Pensar 10 anos à frente exige ignorar boa parte do que o mundo chama de lógica. Exige aceitar que você será incompreendido por muito tempo. E isso dói. Porque enquanto você constrói algo invisível, o mundo inteiro cobra resultados visíveis. Mas existe uma calma estranha que nasce dessa visão de longo prazo. Quando o mundo te chama de maluco, você apenas enxerga um atraso momentâneo. Quando a SpaceX explodiu nas primeiras tentativas, eu não perdi o sono pensando no fracasso imediato. Eu dormia com a cabeça no futuro, no satélite que ainda iria orbitar, no foguete que ainda iria pousar, na civilização multiplanetária que ainda iria nascer. Essa obsessão com o futuro funciona como um escudo emocional. Ela te protege do caos do presente ao te lembrar do que realmente importa. Enquanto muitas pessoas contam dias, eu conto décadas. Enquanto buscam resultados rápidos, eu busco resultados inevitáveis.
Essa forma de pensar distorce completamente a noção de tempo. Decisões difíceis deixam de parecer urgentes e passam a parecer necessárias. Sacrifícios deixam de ser perdas e passam a ser investimentos. Pensar 10 anos à frente não é sobre prever tudo com precisão. É sobre escolher uma direção tão clara que os obstáculos se tornam apenas ajustes de rota. Quando você sabe onde quer chegar, o barulho do caminho perde força, e essa clareza cria uma vantagem brutal, porque a maioria das pessoas está ocupada demais reagindo ao agora para construir o depois. Riqueza, impacto e legado não nascem da pressa, nascem dessa capacidade rara de viver no futuro enquanto o corpo ainda está no presente. E essa habilidade, mais do que qualquer outra, é o primeiro divisor entre quem assiste a história acontecer e quem decide escrevê-la. Eu nunca me senti motivado por problemas confortáveis. Sempre achei pequeno demais gastar a vida resolvendo coisas fáceis. Existe algo dentro de mim que rejeita o trivial quase fisicamente. Talvez seja teimosia, talvez uma compulsão pelo impossível, mas a verdade é simples. Eu só me sinto vivo quando estou lidando com algo que parece grande demais para dar certo. Resolver problemas gigantes muda completamente quem você se torna. Quando você escolhe deliberadamente um desafio absurdo, o ego perde espaço e a missão assume o controle. Foi assim quando decidi entrar na indústria automotiva. Não porque parecia uma boa oportunidade de negócios, mas porque parecia inalcançável. Todos diziam que competir com empresas centenárias era impossível. E foi exatamente isso que me atraiu. Se eu conseguisse mover aquela agulha, poderia mover muitas outras. O mesmo aconteceu com foguetes. Eu poderia ter criado uma empresa tecnológica convencional, mas qual seria o sentido? As regras já estavam definidas, o jogo já estava jogado. Eu queria o terreno onde ninguém tinha coragem de pisar, porque é ali que o futuro se esconde. Problemas gigantes criam um tipo de força interna que não pode ser ensinada. Quando a SpaceX falhou repetidamente, aquilo não era motivo para desistir. Para alguém lidando com algo pequeno, cada falha seria um ponto final. Para mim, eram apenas dados, informação bruta, ajustes necessários em direção a algo maior. Quanto maior o problema, mais irrelevante se torna o medo de errar. Mas enfrentar desafios desse tamanho exige outra habilidade essencial: aprender rápido, de forma agressiva, quase brutal. Eu nunca me considerei um gênio no sentido clássico. O que sempre me diferenciou foi a intensidade com que aprendo. Quando decido entender algo, aquilo toma conta da minha mente. Eu mergulho até o fundo, ignoro distrações e estudo como alguém que precisa usar aquele conhecimento imediatamente para sobreviver. Quando decidi construir foguetes, eu não sabia nada sobre engenharia aeroespacial. Não tinha formação, não tinha experiência, não tinha contatos. Tudo o que eu tinha era curiosidade e uma recusa absoluta em aceitar a ignorância como limite. Comprei livros, estudei artigos técnicos, conversei com especialistas, fiz anotações até minha mão doer. Em poucos meses, eu conseguia discutir soluções que engenheiros experientes consideravam inviáveis. Esse tipo de aprendizado não vem da inteligência, vem da urgência. A maioria das pessoas estuda de forma passiva, como alunos. Eu estudo como um operador em campo. Eu não quero apenas entender a teoria, quero saber onde ela quebra, onde falha, como pode ser dobrada e reconstruída. Isso acelera tudo. Aprender rápido cria um efeito colateral poderoso. Você se torna perigoso em áreas onde ninguém espera que você seja competente. Isso desconcerta concorrentes e encurta ciclos de inovação. Em um mundo que muda rápido demais, quem aprende devagar sempre chega atrasado. Quem aprende rápido constrói o futuro antes que os outros percebam o que está acontecendo. Resolver problemas gigantes também atrai pessoas gigantes. Gente talentosa não quer trabalhar em projetos medíocres. Elas querem sentir que estão empurrando os limites do possível. Sempre que eu me propus a fazer algo considerado impossível, profissionais brilhantes começaram a aparecer. Não por dinheiro, mas por propósito. Com o tempo, percebi que grandes fortunas, grandes empresas e grandes legados não nascem da busca direta por lucro. Eles nascem da obsessão por resolver problemas que o mundo evita.
Dinheiro é apenas um subproduto, um efeito colateral de quem decide enfrentar o que realmente importa. E quando você combina visão de longo prazo, problemas gigantes e aprendizado brutal, algo curioso acontece. O improvável começa a parecer inevitável. Ao olhar para tudo o que construí, percebo que nunca houve um momento mágico, uma virada repentina ou um golpe de sorte. O que existiu foram decisões mentais repetidas até se tornarem inevitáveis. Visão de longo prazo, escolha por problemas gigantes, aprendizado brutal, disciplina extrema, foco absoluto e risco calculado. Nada disso funciona isoladamente. São engrenagens silenciosas que, quando alinhadas, distorcem a realidade. Riqueza nunca foi o objetivo final. Ela sempre foi uma consequência. Um efeito colateral inevitável de quem aprende a pensar e agir em um nível que a maioria das pessoas não está disposta a sustentar. Eu já vi mentes brilhantes se perderem porque buscavam conforto antes de convicção. E já vi pessoas comuns se tornarem forças imparáveis quando decidiram carregar essas habilidades, mesmo pagando o preço emocional que elas exigem. O mundo não recompensa intenção, ele recompensa execução. Não premia quem entende o futuro, mas quem constrói o futuro apesar da dúvida, da rejeição e do caos. Pensar diferente dói, agir diferente isola, persistir diferente cansa. Mas é exatamente isso que cria uma vantagem quase injusta. 2026 não é apenas mais um ano. É um ponto de inflexão. Um momento em que mentalidades antigas começam a falhar em velocidade acelerada, enquanto novas formas de pensar ganham tração exponencial. Quem insiste em jogar o jogo antigo vai chamar isso de crise. Quem aprendeu a enxergar padrões vai chamar de oportunidade. No fim, não importa de onde você vem, quanto dinheiro tem ou quantas vezes falhou. O que importa é se você está disposto a abandonar certezas confortáveis e operar em um nível de responsabilidade radical sobre o próprio futuro. Riqueza não é um destino reservado para poucos. É uma consequência previsível para quem aprende a enxergar longe, agir no desconforto e insistir quando o mundo inteiro diz para parar. E quando você faz isso, o impossível deixa de ser um limite e passa a ser apenas um problema ainda não resolvido.